6. Kutuzov recuou até Viena, destruindo atrás de si as pontes nos rios Inn, em Braunau, e Traun, em Linz. A 23 de outubro, as tropas russas atravessavam o rio Enns. Os comboios, a artilharia e as colunas das tropas russas, à meia da tarde, avançavam através da cidade de Enns, de um e outro lado da ponte. O dia era outonal, tépido e chuvoso. A ampla perspectiva que se abria do alto onde estavam as baterias russas a defender a ponte, ora se encobria com a cortina de musselina da chuva oblíqua, ora se abria e, à luz do sol, tornavam-se nítidos até ao longe todos os objetos parecendo recamados de esmalte. Embaixo via-se a cidadezinha com as suas casas brancas de telhados vermelhos, uma catedral e a ponte, de cujos extremos se moviam, apertadas, as massas das tropas russas. Viam-se os barcos no cotovelo do rio, uma ilha e um castelo com um parque rodeado pelas águas do sítio em que o Enns desembocava no Danúbio. Via-se a margem esquerda do Danúbio, rochosa e coberta de pinhal, com os seus cumes verdes até à linha misteriosa do horizonte e gargantas azuladas. Viam-se as torres do mosteiro destacando-se no meio do pinhal, que parecia intacto e selvagem, e ao longe, no monte da outra margem do Enns, viam-se os destacamentos de batedores da cavalaria inimiga. Entre os canhões no alto estavam o general, comandante da retaguarda, com o oficial da comitiva, observando o terreno com o óculo de alcance. Um pouco atrás, sentado no reparo de uma peça de artilharia, estava o Nesvitsky, mandado pelo comandante em chefe para a retaguarda. O cossaco que acompanhava Nesvitsky oferecia aos oficiais pastéis e doppelkummel autêntico. Deve ser um doce qualquer, não sei o que é isto. Os oficiais animados rodeavam-nos, uns ajoelhados na erva molhada, outros sentados à turca. A sério, o príncipe austríaco que construiu aqui o castelo não era nada parvo. Bonito lugar. Por que não se servem, senhores? Oferecia Nesvitsky. Muito obrigado, príncipe, respondeu um dos oficiais, contente por falar com um funcionário tão importante do quartel-general. É um lugar maravilhoso. Passámos mesmo ao lado do parque, vimos 2 veados e a casa é mesmo uma beleza. Olhe, príncipe, disse outro, a quem apetecia muito mais um pastel, mas que se envergonhava, fingindo observar o terreno. Olhe, os nossos da infantaria já se meteram lá. Ali no pequeno prado, por trás da aldeia, 3 soldados que levavam qualquer coisa. Vão limpar o palácio, disse ele com visível aprovação. É verdade, disse Nesvitsky. Aliás, o que me apetecia, acrescentou, mastigando o pastel com a sua bonita boca úmida, era introduzir-me ali, naquele. E apontava para um mosteiro com torres no alto do monte. Sorria com os olhos piscos a começarem a brilhar. Não seria nada mau, meus senhores. Os oficiais riram-se. Pelo menos para assustar as freiras. Dizem que há lá italianas jovens. Palavra de honra, dava 5 anos de vida. Até porque a vida delas é um tédio, disse rindo-se o oficial mais atrevido. Entretanto, o oficial da comitiva que estava à frente apontava para qualquer coisa, indicando-a ao general. Este olhava pelo óculo de alcance. Irra, eu já sabia, disse o general irritado, baixando o óculo e encolhendo os ombros. Já sabia, vão alvejar a ponte. Por que é que os nossos demoram tanto? A olho nu via-se na outra margem o inimigo e a sua bateria por cima da qual se levantava um pequeno fumo leitoso. A seguir ouviu-se um tiro longínquo e viu-se as nossas tropas a apressarem-se na direção da ponte. Nesvitsky, ofegante, levantou-se e aproximou-se com um sorriso do general. Vossa Excelência deseja provar o nosso petisco? Perguntou. Isto está mal, disse o general sem lhe responder. Os nossos vão demasiado devagar. Quer que eu vá lá, Excelência? Perguntou Nesvitsky. Sim, vá, por favor, concordou o general, repetindo em pormenor a ordem que já dera anteriormente. E diga aos hussardos que sejam os últimos a atravessar e que depois incendeiem a ponte, como eu já tinha mandado, e que verifiquem se as matérias inflamáveis estão colocadas na ponte. Muito bem, respondeu Nesvitsky. Mandou o cossaco trazer-lhe o casaco, mandou-o arrumar a bolsa e o cantil e montou com agilidade, assentando o corpo pesado na sela. Palavra de honra, vou visitar as freiras, disse aos oficiais que olhavam a sorrir para ele e meteu por uma vereda serpenteante de calive abaixo. Olhe, vejamos até onde chega, disse o general dirigindo-se ao artilheiro. Divirta-se um pouco. Às peças, ordenou o oficial, e uns instantes depois
Abandonando as fogueiras, aproximaram-se animadamente os artilheiros e carregaram as bocas de fogo. Primeira, ouviu-se a ordem. A peça número 1 recuou agilmente. O canhão emitiu o seu tinido metálico ensurdecedor e por cima das cabeças dos nossos que estavam no sopé do monte, assobiando, voou uma granada e, longe de chegar até o inimigo, mostrou com uma pequena fumaça o ponto onde tinha caído e rebentou. Os rostos dos soldados e dos oficiais animaram-se com este som. Todos se levantaram e se puseram a observar o movimento das nossas tropas embaixo, visível como na palma da mão, e, mais longe, o movimento do inimigo a aproximar-se. No momento, o sol saía completamente das nuvens e o belo som do tiro solitário e o brilho do sol claro fundiram-se numa única e alegre sensação. 7. Sobre a ponte, tinham já voado 2 projéteis inimigos e no tabuleiro era um aperto. A meio, apeado do cavalo com o corpo gordo colado contra as guardas da ponte, estava o príncipe Nesvitsky. Rindo, deitava olhadelas para trás para o seu cossaco, que, segurando pelas rédeas os 2 cavalos, estava parado uns passos atrás dele. Mal o príncipe Nesvitsky se preparava para avançar, os soldados e as carroças apertavam-me de novo contra as guardas, pelo que não lhe restava mais nada senão sorrir. Olha só como tu és, amigo, dizia o cossaco ao soldado, que, numa carroça, se integrava no comboio, empurrando a infantaria que se apertava junto às rodas e aos cavalos. Podia-se esperar um pouco, bem vês, o general precisa de passar. Mas o soldado, nas tintas para a palavra general, gritava aos soldados que atulhavam o caminho. Ei, conterrâneos, encostai à esquerda, esperai. Mas os conterrâneos, ombro a ombro, ficando presos nas baionetas, avançavam pela ponte numa massa compacta. Olhando para baixo, debruçado nas guardas, o príncipe Nesvitsky via as ondas céleres, barulhentas e pouco altas do Ems, que, rodopiando encrespadas e em turbilhão junto aos pilares da ponte, se ultrapassavam umas às outras. Olhando depois para o tabuleiro, viu as ondas também vivas de soldados, as suas barretinas altas com cordões e borlas, os capuchos, as mochilas, as baionetas, os fuzis compridos e sobre as barretinas, os rostos de maçãs largas, faces cavadas e expressões cansadas e desprendidas, e os pés a moverem-se pela lama peganhenta que cobria o tabuleiro da ponte. De vez em quando, por entre as ondas monótonas dos soldados, enfiava-se como um jorro de espuma branca nas ondas do Enz um oficial de capa, com a sua fisionomia diferente das dos soldados. Às vezes, como um cavaco à superfície do rio, era levado pelas ondas da infantaria um sardo a pé, um impedido ou um habitante local. Às vezes, como um tronco a navegar pelo rio passava, rodeada de peões por todos os lados, uma carruagem da companhia ou de um oficial, carregada até cima e coberta de couros. Irra, parece que rebentou uma barragem, dizia o cossaco parado em desespero. Estarão ainda muitos para chegar. 1.000.000, menos um. Disse-lhe ao passar perto dele, piscando-lhe o olho, um soldado alegre de capote rasgado e desapareceu. Atrás passava outro soldado, um velho. Agora, se ele, o inimigo, começar por aí a se refrescar contra a ponte, dizia o velho soldado ao seu camarada, a ver se não te esqueces logo de te coçar. E o soldado passava. Atrás dele seguia outro numa carroça. Onde meteste o raio das grevas para os pés, seu diabo? Dizia um impedido correndo atrás da carroça a remexer nas traseiras da caixa. Passou também a carroça. Então, meu amigo, ele zás, deu-lhe com a culatra nos dentes, dizia alegremente um soldado que arregaçara o capote e gesticulava muito com a mão. É assim mesmo, o presunto é gostoso, respondia um outro às gargalhadas. Passaram também este, e Nesvitsky ficou sem saber quem levara com a culatra e o que tinha isso a ver com presunto. Irra, que pressa! Basta ele mandar uma bala fria, já pensais que nos vai matar a todos, dizia com zanga e censura um oficial subalterno. Pois a bala zuniu mesmo aos meus ouvidos, tiozinho, dizia um jovem de boca enorme, mal contendo o riso. Fiquei morto de medo, juro por Deus que susto apanhei, dizia o soldado, como que a vangloriar-se do seu susto. Também este passou. A seguir vinha uma carroça diferente de todas as que tinham passado antes. Era um carroção de carga alemão, puxado por 2 cavalos, que parecia transportar todo o recheio de uma casa. Atada ao carroção, conduzida por um alemão, caminhava uma vaca bonita, malhada, de ubre enorme. Em cima do colchão iam sentadas uma mulher e uma criança de peito.
uma velha e uma rapariga alemã ainda nova, de faces coradas e sadias. Pelos vistos, estes habitantes locais eram evacuados com uma autorização especial. Os olhos de todos os soldados viraram-se para as mulheres, e enquanto o carro passava, muito vagaroso, todas as observações dos soldados se resumiam às duas mulheres. Em todas as caras se esboçava o mesmo sorriso de pensamentos obscenos. Olha, o salsicheiro também foge. Vende mamãezinha, dizia outro soldado, dirigindo-se ao alemão, que, baixando os olhos, andava em passadas largas, zangado e assustado. Olha como ela está ataviada, estes diabos. Não querias ficar abultado em casa deles, Fedotov? Já vimos muitos destes, amigos. Para onde vão? Perguntou um oficial de cavalaria, trincando uma maçã e também com um ligeiro sorriso olhando para a rapariga. O alemão, cerrando os olhos, mostrava que não compreendia. Queres maçã? Disse o oficial, oferecendo-a à rapariga. A rapariga sorriu e pegou na maçã. Nesvitsky, como todos os homens na ponte, enquanto as mulheres passavam, não desviavam os olhos delas. Depois passaram outra vez soldados com as mesmas conversas e de repente parou tudo. Como acontece muitas vezes à saída da ponte, os cavalos do carro da companhia atrapalharam-se, fazendo com que toda a multidão tivesse de esperar. Por que pararam? Isto é tudo uma desorganização, diziam os soldados. Aonde achas que vais? Ei, diabo, não sabes esperar. O pior é se ele incendeia a ponte. Olha, experimentam também o oficial contra as guardas, diziam de todos os lados as chusmas paradas, olhando todos para todos e apertavam-se na direção de saída. Virando-se para as águas do Enns, Nesvitsky ouviu de repente um som novo para ele a aproximar-se rapidamente. O som de alguma coisa grande, de alguma coisa que caiu na água. Irra, para onde eles as mandam, disse severamente um soldado perto de Nesvitsky, virando a cabeça. Espicaça-nos para passarmos mais depressa, disse outro com inquietação. A multidão voltou a andar. Nesvitsky compreendeu que era um projétil. Ei, Cossaco, o cavalo, disse ele. Vós aí, afastai-vos, deixai passar. Com grande esforço chegou até ao cavalo. Sempre a gritar, espuriou e arrancou. Os soldados apertaram-se ainda mais para lhe abrir caminho, mas de novo o esmagaram de tal maneira que lhe magoaram o pé. E não eram os que estavam mais perto dele os culpados, uma vez que eram empurrados cada vez mais. Nesvitsky, tu! Meu carga! Ouviu-se por trás dele uma voz rouca. Nesvitsky virou a cabeça e viu, a 15 passos, separado dele pela massa viva da infantaria em movimento, o Vaska Denisov, moreno e vermelho, com o cabelo desgrenhado, o boné à banda e puxado para a nuca, o mentique lançado com galhardia sobre o ombro. Manda estes diabos abrir caminho, gritou Denisov, num acesso de ebulição, com o negro das pupilas brilhantes e o branco dos olhos inflamado, brandindo o sabre sem o desembainhar, segurando na mão pequena e nua, tão vermelha como a sua cara. Ei, Vácia, respondeu alegremente Nesvitsky. O que estás aqui a fazer? O esquadrão não pode passar, gritava Vaska Denisov, arreganhando raivosamente os dentes brancos e esporeando o seu belo morzelo beduíno, que com as orelhas a tremer por causa das baionetas com que esbarrava, soltando espuma da embocadura, tilintando, batia os cascos contra as tábuas da ponte e parecia pronto a saltar por cima das guardas se o cavaleiro deixasse. O que é isto? Uma carneirada, como carneiros tal e qual. Irra, ele diz, Iga, sai do caminho, fica onde estás. Tu, o da cagoça, diabos te levem, escagoeiste, gritava, tirando realmente o sabre da bainha e começando a brandi-lo. Assustados, os homens espremiam-se para os lados e Denisov conseguiu aproximar-se de Nesvitsky. Por que é que não estás bêbado hoje? Perguntou Nesvitsky a Denisov. Nem dão tempo para a gente se embeberredar, respondeu Denisov a Nesvitsky. Arrastam-se todo o dia. Um regimento, ora para um lado, ora para o outro. Combater é combater. Isso só o diabo é que sabe o que é. Ana, está hoje muito chanota, disse Nesvitsky, observando o mentique novo de Denisov e o chairel novo do cavalo. Denisov sorriu, tirou da bolsa de couro um lenço encharcado de perfume e pô-lo debaixo do nariz de Nesvitsky. É obrigatório, vou para a batalha. Fiz a barba, lavei os dentes e perfumei-me. A figura imponente de Nesvitsky, acompanhada pelo cossaco, e a conduta decidida de Denisov brandindo o sabre e gritando loucamente, funcionaram com tanto êxito que eles conseguiram chegar ao extremo da ponte e fazer parar a infantaria. À saída da ponte, Nesvitsky encontrou o coronel, a quem tinha de transmitir a ordem, e, cumprida a sua missão, voltou para trás.
Limpo o caminho, Denisov parou à saída da ponte. Refriando despreocupadamente o cavalo, que estava em ânsias por arrancar ao encontro dos seus e batia com a pata no chão, olhava para o esquadrão que se aproximava. Pelas tábuas da ponte bateram os sons transparentes dos cascos, e o esquadrão, com os oficiais à frente, em filas de quatro, estendeu-se pela ponte e deu início à saída para a margem oposta. Os soldados de infantaria, obrigados a parar na lama remexida à entrada da ponte, com aquele ar especial e antipático de alheamento e ironia que se nota quando armas diferentes se encontram, olhavam para os hussardos limpos, janotas e bem alinhados que passavam por eles. Que bem ataviados, prontos para a feira. Uns inúteis, trazem-nos só para se exibirem, dizia outro. Atenção, infantaria, não façam poeirada, brincou um hussardo cujo cavalo, a dançar, salpicou um soldado de lama. Fazia-te era marchar a pé 2 jornadas com a mochila ao lombo que até as correias te rompiam, respondeu o soldado limpando a cara com a manga. Parece um passaroco qualquer e não um homem. Eu gostava de ver o que parecias tu montado num cavalo, Zikin, gritou um cabo para o soldado, derriado sob o peso da mochila. Mete uma moca entre as pernas, já tens cavalo, disse o moçardo.